Olá, Olá, pessoal, boa tarde. Me ouvem bem? Sandra, tá me ouvindo bem? Se você puder me dar um sinal aí. Oi, Thaís, sim, perfeito. Tá bom. Vamos lá, então. Muito obrigada a todos vocês que já estão aqui na sala. Sejam bem-vindos e bem-vindas nessa tarde do dia 4 de março de 2022 para o Vigia Epidemia Webinário, que terá como tema vacinas, variantes e o futuro da pandemia. O médico infectologista Júlio Croda é o convidado para falar sobre o tema que ainda gera dúvidas na população em todo o Brasil. Esse webinário, para vocês que estão aqui junto com a gente agora, faz parte do programa educacional em vigilância e cuidado em saúde no enfrentamento da Covid-19 e outras doenças virais, o Vigia Epidemia, ofertado pela Fiocruz Mato Grosso do Sul, em parceria com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Gostaríamos de lembrar aqui para você que você já pode realizar sua matrícula nos 4 cursos autoinstrucionais na plataforma da UnaSUS, nos links que vamos deixar aqui nos comentários desse chat, tá? Do webinário. Bom, a doutora Sandra Leone já está aqui junto com a gente nessa sala também, é a coordenadora do Vigia Epidemia e a mediadora deste webinário. Dúvidas, perguntas podem ser enviadas aqui pelo chat, que serão repassadas à mediadora. Doutora Sandra Leone, seja muito bem-vinda. Agora é com você. Obrigada pela presença de todos. Boa tarde a todos, um prazer tê-los conosco. Já estamos com quase 75 participantes. Obrigada, Júlio. Então, gostaria de apresentar o professor Júlio, Júlio Croda, médico infectologista, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, desse biênio 22-23, e é pesquisador da Fiocruz Mato Grosso do Sul e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E foi coordenador do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, na gestão do Dr. Mandetta. Obrigada, professor Júlio, pela sua presença. Em nome de todos, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade de estar nesse momento, em função da própria agenda apertada, e a gente agradecer a atuação durante a pandemia, uma atuação muito forte, muito corajosa e de bastante dedicação para contribuir com o conhecimento da sociedade, dos profissionais de saúde. Foi uma das pessoas que dedicou tempo familiar, tempo profissional, para estudar sobre o tema, comunicar para a sociedade, para os próprios pesquisadores e nos colaborar e contribuir para a nossa atualização. Então, pessoalmente, né, como Sandra e pesquisadora que sou também, profissional da saúde, gostaria de te agradecer, Júlio, pela sua brilhante atuação e te incentivar e energia para se manter nessa trajetória. Então, agora a gente vai começar, doutor Júlio. Vou só pedir a todos vocês que, agradecer a todos que estão aqui, os nossos coordenadores de curso, nossos alunos, os profissionais que estão aqui no chat do país inteiro, convidá-los a ficar conosco durante esse período. A gente vai fazer algumas perguntas por blocos, então eu vou combinando com o Júlio, com a Thaísa, que é a nossa jornalista do Vigia Epidemia, para que a gente vá mediando esse espaço de perguntas, e vou pedir insistentemente para todos vocês que mantenham o microfone desligado, bem como a câmera nesse momento. Se a gente puder, a gente vai tentar abrir as câmeras para poder fazer um registro. E aí eu acabei esquecendo, mas audiodescrição, que é uma política da Fiocruz de inclusão de pessoas que têm, que são cegas. Eu sou Sandra, sou mulher, tenho cabelo preto, sou parda, estou num quarto com um ambiente
com baixa luminosidade, com uma parede cinza, uma flor atrás, que é o morquinho. Acho que é isso. Júlio, aqui para te ouvir. Obrigada. Primeiro, minha descrição, né? Meu nome é Júlio, sou pardo, cabelos encaracolados, estou de óculos, uma blusa azul. E no meu fundo tem um estante de livros. Primeiro, agradecer, né, o convite do programa Vige Epidemia para estar falando a respeito desse tema que é tão importante, né? A gente está discutindo isso nesse momento, né? Diversos debates a respeito de variantes, de vacinas e o que a gente pode esperar para o futuro da pandemia. Então, é um tema bastante atual. A gente pretende apresentar em torno de 40, 45 minutos, alguns slides, e no final da apresentação, como a própria Sandra já citou, a gente está aberto para responder as perguntas em forma de bloco de perguntas. A cada 3, 4 perguntas, a gente vai tentar responder todas as dúvidas. Vou estar compartilhando minha tela. Acredito que vocês já estão aí acompanhando, né, a tela compartilhada. E vou iniciar minha apresentação. Vou falar um pouco a respeito de novas variantes, né, imunogenicidade e vacinas. O que poderia, a partir dessas duas principais questões, né, novas variantes e vacinas, o que a gente espera do futuro da pandemia? É importante salientar, né, eu gosto muito desse gráfico, porque ele resume a pandemia e resume o que ocorreu ao longo desses últimos 2 anos, né? A gente pode observar claramente no gráfico azul, marcante os picos de aumento de número de óbitos associado à primeira onda, a variante original, depois a variante alfa, delta e mais recente a Ômicron, né? Claramente, a gente observa que na América Latina e no Brasil não é diferente. É o momento mais crítico da pandemia, o momento que a gente foi epicentro da pandemia, foi nesse momento da variante Gama, que surgiu em Manaus. Realmente foi muito difícil entre os meses de março, abril e maio. Foi onde o número de óbitos no Brasil chegou a 3, 4 mil óbitos diários. Após a variante Gama e o início da vacinação, houve uma redução importante de óbitos, e aqui a gente observa novamente o impacto da Ômicron, bem menor do que foi a variante Gama. E claramente, né, a gente não adotou nenhuma medida restritiva, e a gente pode observar o impacto dessa não adoção de medidas restritivas. A gente tem um pico mais prolongado, diferente da Europa, que é bem marcante antes da vacina, picos bem específicos, porque foram adotadas medidas restritivas, mas realmente depois da vacinação houve um impacto enorme na redução do número de óbitos, aumentando apenas no contexto da Ômicron, mas já em queda e bem menor do que os 3, 4 mil casos, 3, 4 mil óbitos diários que foram reportados no pior momento da Gama. A gente chegou na média móvel do pico da Ômicron em 1.000 óbitos diários, então é 3 a 4 vezes menor do que foi o pico da Gama, mesmo uma variante que é 10 vezes mais transmissível que a variante original, que é 3 a 4 vezes mais transmissível que a variante original, 2 a 3 vezes mais transmissível que a Gama, tem uma taxa de contágio de 10. Importante notar, né, também que os Estados Unidos, um país rico, que tem acesso à vacina, desde do início de 2021, ele vem, na verdade, tendo um impacto enorme em relação à Ômicron, justamente por conta das características populacionais, uma população idosa com mais comorbidade, mas também pelas baixas coberturas vacinais. Logo quando as vacinas surgiram, né, principalmente no início de 2021, e vocês podem ver por essas referências aqui, que é de fevereiro e março,
Nos Estados Unidos, em Israel, na Europa, diversos estudos reportavam que 2 doses de vacina era extremamente efetivo para proteger a população de doença assintomática, né? Chegando a 75%, 94%, isso no contexto da variante original naquela época e da variante alfa, né? A gente, desde aquela época, sabia realmente que entre as diferentes vacinas existe uma correlação muito importante entre o nível de anticorpo neutralizante pós-vacinal e a proteção para doença assintomática, doença leve. Então, um nível de anticorpo neutralizante acima de 54 unidades mostrava uma excelente correlação. E a gente sabe que as vacinas, né, produziam diferentes níveis de anticorpo neutralizante e em ensaios clínicos foi claramente demonstrada essa correlação entre anticorpos neutralizantes e eficácia das vacinas. Entretanto, para a doença grave, não existe uma correlação bem clara em relação à resposta humoral, em relação a anticorpos neutralizantes. O que importa para a proteção, principalmente de hospitalização e óbito, basicamente é a resposta celular. Então, níveis de anticorpo neutralizante naquela época, acima de 3 unidades por ml, já demonstravam ser protetor para hospitalização e óbito. Então, não foi possível diferenciar as diferentes proteções em relação à hospitalização e óbito, porque o anticorpo neutralizante não é o principal fator que determina essa proteção, e sim a resposta celular. Já naquela época, era discutido muito, né, que a possível redução de anticorpos neutralizantes com certeza impactaria na redução da eficácia das vacinas, né? Eventualmente, uma vacina que tinha 95% de eficácia, como as vacinas de RNA, a proteção cairia para 77%. Uma vacina com 70% de proteção, talvez uma vacina de vírus inativado, essa queda seria de 32%. Seria para 32% para a doença sintomática. Ou seja, os anticorpos neutralizantes são importantes, mas existe ao longo do surgimento de novas variantes, um impacto na produção desses anticorpos neutralizantes. E, portanto, um impacto importante na proteção para a doença assintomática e sintomática leve. Quando a gente analisa para diferentes variantes, isso realmente aconteceu, né? Ensaios de pseudovírus neutralizantes. Aqui a gente pode ver a nossa variante gama, né, a P1, mostrando que inicialmente já tem uma produção menor de anticorpos neutralizantes e, portanto, esses anticorpos neutralizantes, ao longo do tempo, existe uma queda desses anticorpos neutralizantes e, lógico, quem parte de um patamar menor já no início, ao longo do tempo, essa queda é mais pronunciada. Isso acontece para as variantes mais recentes, onde o nível de anticorpo neutralizante é bem menor do que para as variantes originais com a aplicação das vacinas atuais. E existe uma forte correlação entre, né, não só os anticorpos neutralizantes, mas anti-spike e IgG. E essa queda também ocorre ao longo do tempo, não só para anticorpos neutralizantes, mas para anti-spike e IgG. E, lógico, as vacinas, por exemplo, as vacinas de RNA que produzem uma resposta robusta inicial bem maior que a vacina de adenovírus, quando a gente observa ao longo do tempo, em termos de cutoff, para você ter uma diminuição importante de anticorpos neutralizantes, enquanto eventualmente a vacina de adenovírus em 96 dias, 100 dias, você tem uma redução para menos de 1.000 unidades de anticorpos anti-S, as vacinas de RNA permanecem por mais tempo, demorando para atingir esse mesmo nível depois de 257 dias, né? Então, importante a gente entender que a resposta inicial de produção de anticorpo neutralizante está relacionado com a duração da proteção, principalmente para a doença assintomática, para a doença leve.
Aí surgiu a Ômicron mais recentemente, né? E isso mudou todo o paradigma, principalmente no que diz respeito à proteção à doença assintomática e sintomática. Por quê? Porque ela é 3 vezes mais transmissível que a Delta em contatos domiciliares, ela tem uma taxa de contágio de 10, ela tem um risco de reinfecção muito maior, 3 a 8 vezes maior que a variante Delta, e principalmente porque ela tem um escape de resposta imune muito importante, necessitando de doses de reforço, principalmente para você recuperar a proteção para essa doença sintomática leve. E aqui, quando a gente olha, né, principalmente os gráficos de casos de hospitalização e óbito que ocorreram na província onde se originou a variante Ômicron, o perfil é esse, né? Você tem um aumento importante e muito rápido de casos e uma onda epidêmica de duração de aproximadamente 60 a 90 dias, que é o caso da África do Sul, mas também de diversos outros países. E você pode observar que não existe platô nessa onda, né? Porque a taxa de transmissão é extremamente elevada. Então, a gente pode comparar com a Delta, com a Beta, com a primeira onda, a positividade do teste aumenta muito rápido, mas não acompanhada proporcionalmente de admissões hospitalares, de óbitos, de excesso de óbitos. Muito o efeito da vacina, mas também recentemente, eu não estou mostrando aqui, saiu um artigo do New England essa semana passada mostrando o benefício da imunidade híbrida, da combinação entre vacinação e infecção. E é isso que fez com que o impacto da Ômicron, uma variante que tem maior transmissibilidade, fosse menor, principalmente no que diz respeito à hospitalização e óbito. Quando a gente olha na Inglaterra, né, a hospitalização por faixa etária, o que é observado que, assim como nas outras ondas epidêmicas, né, a gente sabe que a população não vacinada é a população que está sob mais risco de hospitalização e óbito, isso é claro, né, não temos dúvida a respeito disso, mas entre a população vacinada, completamente vacinada, a população idosa apresenta um maior risco de hospitalização e óbito, né? E é por isso que existiu um aumento expressivo de hospitalização nesse grupo etário, e alguns países, inclusive, adotaram quarta dose nesse grupo específico. Outros priorizaram o tratamento específico com antivirais, com anticorpos monoclonais, imunomoduladores, no sentido de reduzir a letalidade associada à doença. E aí a gente observa mais um dado interessante em relação à Ômicron, essa nova variante, que é um aumento de internações em crianças associadas a essa variante. Na verdade, o que ocorre, não existe nenhuma predileção específica para acometimento de crianças ou gerar casos mais graves em crianças. Entretanto, uma variante que tem taxa de transmissão de 10, ela eventualmente vai infectar as pessoas as pessoas que não têm nenhum tipo de proteção, e nesse momento que surgiu a Ômicron e durante a onda relacionada à Ômicron, as crianças não tinham uma cobertura tão elevada. Na própria Inglaterra, não se recomendava vacinar crianças de 5 a 11 anos, apenas adolescentes. E com uma variante que tem taxa de transmissão de 10, quem vai ser acometido são as pessoas suscetíveis. Quem são suscetíveis? Os não vacinados. E nesse contexto, as crianças são a população não vacinada. Então, proporcionalmente, você teve um aumento maior de número de casos, associado a um aumento de hospitalização justamente pelas baixas coberturas. Então, esse gráfico deixa claro isso. Então, lógico, a gente sabe que não houve nenhuma predileção dessa variante para as crianças, mas por conta da elevada taxa de transmissão, a gente vê esse impacto em termos de aumento de número de hospitalizações na Inglaterra.
Quando a gente observa os dados dos Estados Unidos, né, Nova York e Seattle, entre vacinados e não vacinados, o que a gente pode observar? Em termos de número de casos, né, é bem claro, né, que existe uma explosão de casos em não vacinados, né, mais de 3 mil casos por 100 mil habitantes nas duas cidades, só que também existe um aumento de casos em pessoas vacinadas, né? Importante aqui também notar esse impacto, né? Ou seja, uma perda de proteção parcial, principalmente para a doença assintomática. Entretanto, a hospitalização, tanto em Nova York como em Seattle, se mantém extremamente baixa, 80 vezes menor em pessoas vacinadas. Ou seja, alguma perda de proteção para a doença assintomática, entretanto, uma manutenção da proteção, principalmente relacionada à hospitalização. E aqui a gente vê, né, os casos por milhão de 3 países da América. A gente pode observar, eu quis colocar aqui Estados Unidos e Argentina, esse gráfico está ajustado para a população, então olha como o pico, né, e a onda relacionada ao Ômicron é bastante similar nesses dois países. Em todo o mundo não foram adotadas medidas restritivas e, portanto, né, com uma variante com taxa de contágio de 10, é muito difícil você, de alguma forma, através de medidas restritivas coletivas ou individuais, achatar essa curva, né? A gente conseguiu no passado com variantes com taxa de transmissão menor, mas nesse contexto da Ômicron, sem nenhuma medida restritiva, quase todos os países, independente da sua cobertura vacinal, apresentou uma onda relacionada à Ômicron que dura, né, de 4 a 6 semanas de subida e de 4 a 6 semanas de queda. Então, isso aconteceu na maioria dos lugares, independente da cobertura vacinal. No Brasil não foi diferente. A gente teve um problema no Brasil, porque a gente, no final de dezembro e janeiro, teve problemas com ataque hacker, problemas de notificação. Então, a gente não conseguiu capturar o real impacto em relação ao número de casos ajustados para a população. A gente acredita que teve muita subnotificação aqui nesse período, porque nossa curva deveria ser similar, ajustada para a população. A Argentina, Estados Unidos, não se justifica a gente ter uma curva em termos de número de casos por milhão bem menor do que aconteceu nesses outros países. Quando a gente observa, né, a imunogenicidade das diferentes vacinas no contexto da variante Ômicron, o que a gente pode observar que as vacinas de RNA, quadro D, ministradas muito recentemente, depois de um mês da segunda dose, você tem uma produção reduzida de anticorpos neutralizantes importantes, e a gente pode observar aqui no gráfico D. Entretanto, né, a gente observa também em relação à vacina da AstraZeneca, essa redução ela é bem maior do que as vacinas de RNA, e a utilização de esquemas heterólogos, ou seja, vacina de adenovírus e vacina de RNA, produz uma resposta muito maior em relação a anticorpos neutralizantes. Então, esse conceito não é novo, ele é antigo, e aqui mostra novamente que esquemas heterólogos produzem uma resposta mais adequada, né? Então, é isso que a gente observa nesse gráfico, bem claramente. E aqui a gente pode observar também que a produção de anticorpos neutralizantes contra a Ômicron, principalmente em pessoas que tiveram o COVID, ou seja, pela variante alfa, ou pela beta, ou pela delta, a produção, o nível de anticorpo neutralizante, ele é bem menor do que em vacinados, né? Isso é muito importante a gente falar também. A vacina gera um nível maior de anticorpos neutralizantes. E, não muito surpreendente, o gráfico mostra claramente que a combinação ou de pessoas que foram infectadas e receberam vacina posteriormente, ou de pessoas que foram vacinadas e depois se infectaram,
apresentam níveis de anticorpos neutralizantes muito maior do que a combinação de pessoas apenas vacinadas, seja com vacina de RNA, seja com vacina de adenovírus, ou seja, vacinas com esquemas heterólogos. Ou seja, essa imunidade híbrida que é gerada pela infecção em vacina produz uma resposta muito mais robusta do ponto de vista de anticorpos neutralizantes. E aqui, né, a gente não tinha falado a respeito da Coronavac, aqui é um artigo recente do grupo da Keiko, da Universidade de Yale, analisando a Coronavac e o seu booster homólogo e booster heterólogo, terceira dose. O que a gente pode observar aqui, em termos de anticorpo neutralizante, que é esse anticorpo relacionado com prevenção de doença assintomática e sintomática, 2 doses de RNA têm baixos níveis de anticorpo neutralizante, assim como 2 doses de Coronavac. Uma terceira dose, você tem um aumento importante desses anticorpos neutralizantes, principalmente no que diz respeito à variante Ômicron, mas 3 doses de Coronavac, você não tem esse aumento que a gente vê em relação às vacinas de RNA, 3 doses de vacina de RNA. E quando a gente observa 2 doses de Coronavac e 1 dose de reforço de RNA, existe uma produção de anticorpo maior do que apenas 3 doses de Coronavac. Esse esquema mostra-se superior na produção de anticorpos neutralizantes quando a gente compara com 3 doses de Coronavac, entretanto, inferior às esquemas com 3 doses de Coronavac. Novamente, nesse trabalho, também foi avaliado infecção prévia e vacinação, mostrando que quem tem infecção prévia para as outras variantes não estava protegido para a Ômicron, então por isso que a gente observa muita reinfecção, mas quem foi vacinado com vacina de RNA e teve infecção prévia tinha níveis de anticorpos neutralizantes muito maior do que, eventualmente, 3 doses de vacina de RNA e, eventualmente, 2 doses de Coronavac mais 1 dose de vacina de RNA. Aqui mostrando que mesmo nos pacientes com Coronavac previamente infectado, o nível de anticorpo neutralizante foi inferior do que 3 doses de vacina de RNA e, eventualmente, a combinação de infecção prévia mais vacina de RNA. Então, mostrando claramente uma perda de produção de anticorpos neutralizantes suficiente em esquemas com Coronavac, como série primária, e ressaltando novamente o papel da proteção híbrida na geração de anticorpos neutralizantes, sendo esses anticorpos responsáveis pela proteção de doença assintomática e sintomática. E a gente tem que entender um pouco essa dinâmica, né? A gente sabe que existe a redução dos anticorpos após a segunda dose, a gente viu naquele gráfico inicial, mas o que esse artigo traz é que existe uma estabilização após 6 a 9 meses após a terceira dose. A gente pode observar aqui que após a terceira dose você tem um aumento de 10 a 100 vezes de anticorpo neutralizante, e a terceira dose com infecção gera mais um aumento de 5 a 10 vezes, ou seja, uma proteção ainda maior quando a gente fala de imunidade híbrida, né? E é importante entender, e aqui eu acho que é essencial, que apesar da gente observar queda de anticorpos neutralizantes, queda de proteção ao longo do tempo para doença sintomática e sintomática, a resposta celular é preservada até 8 meses. Esses dados são super relevantes, são relativos à vacina de RNA, mostrando que, independente da variante, seja a variante original, seja a Delta Ômicron, a resposta celular, tanto de CD8 como CD4, ela é preservada e ela é idêntica, mesmo após 8 meses da vacinação. E em vacinas de vetores virais, como a vacina da Janssen, adenovírus, ela se comportou muito similarmente à vacina de RNA, mostrando uma excelente correlação entre a resposta celular, tanto para a variante Delta como variante Ômicron. Ou seja, a resposta celular parece estar preservada ao longo do tempo, independente da variante, né?
muito porque o reconhecimento da resposta celular, o reconhecimento das células infectadas, de como o MHC apresenta esses antígenos, e muito mais efetiva do ponto de vista de resposta imunológica. A gente tem dados recentes do Chile, um estudo de fase 1 e 2 que avaliou o Coronavac, e aqui eu quero mostrar o gráfico, basicamente, mostrando isso, né? Comparação entre Delta e Ômicron, mostrando queda de anticorpos neutralizantes, claramente uma queda, né? Uma perda de anticorpos neutralizantes por conta do surgimento de uma nova variante. Entretanto, uma resposta celular preservada, mesmo no contexto de uma vacina de vírus inativado, que inicialmente produz menos anticorpos neutralizantes, mas parece que a resposta celular se mantém preservada. E aqui eu falei um pouco, né, da parte imunológica, da base para a gente entender por que existem essas diferenças no que diz respeito à proteção de doença sintomática leve, hospitalização e óbito. E aqui são os dados de vida real, são os estudos de efetividade, esses estudos que direcionam a política pública no sentido de introduzir dose de reforço, eventualmente, de entender populações sob risco. Aqui a gente pode observar claramente, o que eu quero deixar claro para você, que a proteção é extremamente elevada quando a gente compara infecção e hospitalização. Então, esse gráfico deixa claro que, com o surgimento da variante Ômicron, por exemplo, em pessoas que não foram vacinadas, mas tiveram infecção, essa proteção é só de 15%, em vacinados é de 25%, em pessoas que têm a dose de reforço, né, ou tiveram a vacinação e tiveram a infecção, essa proteção é de 70%. Ou seja, existe uma perda de proteção para a doença sintomática. Mas quando a gente compara em termos de hospitalização, né, principalmente nas pessoas vacinadas, a gente ainda, após 6 meses, a gente tem uma proteção de 70% com 2 doses e com dose de reforço, ou em pessoas que tiveram 2 doses e tiveram a infecção, essa proteção chega a 90%. Né? Muito similar à proteção que a gente tem da vacina em relação à Delta. Então, nos parece que não houve uma perda significativa da proteção em relação à hospitalização e óbito, que é o nosso principal objetivo em relação às vacinações, mas sim uma perda significativa da proteção para a doença sintomática. E por isso que existe essa desassociação entre o número de casos e o número de óbitos, porque existiu uma perda de proteção em relação a infecções prévias, em relação à vacinação prévia, no que diz respeito à sua proteção para a infecção da Ômicron. Esses foram os dados da França, esses são os dados que saiu recentemente, dia 21, a respeito da vacina da Moderna, que produz uma resposta imunológica mais robusta desde o início. O que a gente pôde observar aqui? Pessoas que tomaram 2 doses, lógico, existe uma discreta perda de proteção, 99% para 84%, com 2 doses. Entretanto, com 3 doses de vacina, a proteção para hospitalização e óbito foi maior do que 99%. Uma proteção extremamente elevada para hospitalização e óbito, mostrando que, eventualmente, a dose de reforço, a terceira dose, é muito importante, talvez em grupos específicos, idosos, imunossuprimidos, para prevenir hospitalização e óbito, e o ganho dessa terceira dose, talvez para a população geral, seja menor do ponto de vista de prevenir hospitalização e óbito, justamente porque essa resposta celular está preservada. E esse, né, foi o que a gente observou ao longo da pandemia, né? Nós tínhamos uma taxa, a gente chama uma taxa IFR, né, Infection Fatality Rate, porque aqui está, não é só a letalidade, não é só Case Fatality Rate, porque aqui tem casos assintomáticos. Então, a gente saiu de uma
infection fatality rate de 1% para menos de 0,1% ao longo da pandemia, desde o início da pandemia. E claramente isso aconteceu por conta do aumento da imunidade populacional, da proteção individual e coletiva. E quando a gente olha a porcentagem dessa contribuição, claramente mais de 80% se deu à vacina e 20% às infecções naturais. E quando a gente olha quando ocorreu essa redução de letalidade associada à doença, principalmente depois que a gente vacinou os grupos mais vulneráveis, os idosos, as pessoas com comorbidade, imunossuprimidos. Então, a gente observa essa redução marcante. O booster contribuiu e depois o surgimento da Ômicron. Então, a gente vem com essa queda importante da letalidade. E por isso que existe esse debate atual, né, de flexibilização das medidas preventivas, baseado no impacto que a Covid-19 está gerando na sociedade, principalmente nos serviços de saúde. Covid-19, ele já foi, no início da pandemia aqui, 20 vezes, já teve uma letalidade 20 vezes maior do que a influenza. Hoje em dia, essa letalidade é de 2 a 3 vezes maior do que a influenza, e a gente espera que essa letalidade seja reduzida ainda mais à medida que a gente avance nas coberturas vacinais, encontre as pessoas não vacinadas, oferte a dose de reforço. E esse gráfico eu acho muito interessante porque traz esse conceito. Aqui é o risco de um paciente de 70 anos ser admitido na UTI após um teste positivo. Aqui está a escala logarítmica, mas dá claramente para observar que um paciente que não vacinado, né, e no contexto da variante Delta, tem 8% de chance de ser admitido em unidade de terapia intensiva. Um paciente no contexto da Ômicron, há uma redução importante, esse risco cai 3,5%, um risco de 2% numa pessoa acima de 70 anos não vacinada, mas o grande ganho, né, esse ganho que a gente pode observar de 7,1%, se dá basicamente por conta da vacina, por conta das 2 doses e principalmente da dose de reforço. Existe uma redução de 7,1 vezes no risco desse idoso ser admitido em unidade de terapia intensiva. Então, lógico, a gente sabe que a Ômicron ela é menos patogênica pela predileção dela para sistema respiratório superior. Entretanto, esse ganho que a gente observa de proteção se deve à vacina e esse menor risco desse paciente teórico ser admitido na UTI se deve principalmente pelo acesso à vacina, pelo acesso à dose de reforço. E como que a gente pode fazer essa transição do ponto de vista do conceito da pandemia para a endemia de forma mais adequada? Ofertando vacina e diminuindo as desigualdades em termos de cobertura vacinal. A África apresenta menos de 15% da sua população completamente vacinada. No Brasil, existem diferenças marcantes. Na região norte, a cobertura vacinal é menor. Em algumas cidades da região, dentre as 20 cidades com menor cobertura vacinal, 10 estão na região norte. Então, a gente precisa equalizar essas diferenças regionais para que a gente possa, de alguma forma, fazer uma transição mais adequada de pandemia para endemia, justamente reduzindo a letalidade associada à doença. E como a gente faz isso? Coberturas vacinais extremamente elevadas, de segunda dose para toda a população e de terceira dose para grupos específicos, grupo de maior risco para hospitalização em óbito. Essa é a medida mais efetiva para que a gente possa, de alguma forma, viver dias mais tranquilos no futuro. E, lógico, a pandemia acaba quando a OMS entende que já não atende os critérios de pandemia, que é um aumento não esperado em pelo menos 3 continentes. Então, quem decreta o fim da pandemia é a OMS, mas os países deixam de adotar as medidas restritivas a partir
de situações epidemiológicas mais confortáveis, redução de número de casos, hospitalização, óbito, baixa positividade nos testes, elevada cobertura vacinal. Em relação à cobertura vacinal, o Brasil figura entre os principais países com uma cobertura, né, já ultrapassando mais de 80% para a primeira dose, mais de 75%, ou quase isso, de segunda dose. Então, a gente tem uma cobertura maior, por exemplo, que Japão, que França, que Reino Unido, que Estados Unidos, que Alemanha. Então, a gente está numa posição bastante interessante do ponto de vista de cobertura segunda dose. Entretanto, nós estamos atrás de alguns países vizinhos da América do Sul, como, por exemplo, Chile, Argentina e Uruguai. Então, a gente poderia estar melhor se tivesse uma política mais adequada de comunicação, de coordenação da resposta da pandemia, porque a nossa região, a América do Sul, é a região que tem maiores coberturas vacinais do globo. Nós, como região, temos uma expertise em vacinação. Nós fomos a região que mais rapidamente eliminou diversos vírus, né? Inclusive o vírus da polio. Então, é importante entender que a nossa região é modelo para o resto do mundo e a gente poderia estar como Uruguai, Argentina e Chile em termos de coberturas vacinais, se tivesse uma ação mais coordenada do ponto de vista da resposta à pandemia. E como que a gente pode analisar o impacto das vacinas? Esse gráfico eu acho muito interessante, porque ele traz dois países da região norte, onde, do ponto de vista epidemiológico e sazonal, apresentam similaridades, também similaridades do ponto de vista cultural, e vocês podem observar ondas bastante similares temporalmente. Mas existe uma diferença, né? Claro. Aqui, antes da vacinação, mas com medidas restritivas, o impacto do Covid-19 no Canadá, principalmente no final de 2020, início de 2021, foi muito menor do que nos Estados Unidos, porque houve uma maior adesão das medidas restritivas. Entretanto, aqui já a partir do segundo semestre de 2021, a diferença se dá basicamente, né, e principalmente no contexto da OMS, pelas coberturas vacinais. Quando o Canadá tem 81% de vacinação completa e 45% de dose de reforço, os Estados Unidos tem 64% e dose de reforço apenas de 28%. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o impacto relacionado a óbito está muito associado com as coberturas vacinais. E esse impacto relacionado a óbito e hospitalização é que vai determinar ou não a necessidade de imposição de medidas restritivas. Então, a vacina é a nossa grande arma para sair desse momento pandêmico e a gente ter menos impacto da doença nos serviços de saúde. Aqui a cobertura vacinal em pessoas acima de 60 anos, né? Então, eu quis fazer esse recorte porque esse é o grupo de maior risco para hospitalização, estando vacinado. E não estando vacinado também. Se a gente comparar entre os não vacinados, quem tem maior risco de hospitalização são acima de 60 anos. Se a gente compara só entre os vacinados, continua sendo acima de 60 anos. Então, a gente tem que entender que essa população é prioritária para a gente ter elevadas coberturas e diminuir o impacto, diminuir o impacto do Covid e de futuras variantes no nosso sistema de saúde. Então, quando a gente observa a cobertura de primeira dose, é boa, muito boa, é uma cobertura extremamente elevada. Segunda dose, como eu falei, existem algumas regiões de saúde na região norte que apresentam baixas coberturas para a segunda dose, então a gente deveria estar intensificando essas coberturas, principalmente na região norte, mas em relação à terceira dose, a gente só tem elevadas coberturas na região sul e sudeste, ou seja, o sul e sudeste eventualmente estão mais protegidos para uma onda de Ômicron ou uma futura onda associada a uma nova variante, porque tem as coberturas mais elevadas de segunda dose, de dose de reforço, em pessoas com mais de 60 anos. Aqui detalhando por faixa etária, esse acima de 90 a gente não considera, porque existe um problema em relação ao IBGE, mas você pode observar
que as 2 doses têm uma cobertura extremamente boa no contexto do Brasil como um todo. Eu identifiquei aquelas regiões que são mais problemáticas, principalmente a região norte. Entretanto, a dose de reforço, né, que a gente pode observar que a gente está bem atrás de países da Europa. Então, em termos de segunda dose, a gente está muito próximo aos países da Europa, a gente está entre os países que mais vacina, mas em relação à dose de reforço, a gente está bem abaixo. A gente está abaixo de 50% da população elegível para receber a terceira dose, e isso, de alguma forma, impacta no número de óbitos que a gente tem relacionado à onda epidêmica da Ômicron e pode impactar no futuro relacionada a futuras variantes que venham a surgir. Então, um ponto importante, além de melhorar a cobertura vacinal, que apresenta diferenças importantes, principalmente na região norte, nós temos que avançar com a dose de reforço, principalmente na região norte, nordeste, centro-oeste, para a população acima de 60 anos, pelo menos, porque apresenta um risco maior de hospitalização e óbito. E aqui também essa dose de reforço estratificada por idade. A gente tem avançado nos idosos, mas existe uma distribuição desigual no país. Peguei o estado do Rio, né, para a gente observar como está por lá, e mostra esse mesmo perfil do Brasil. E por que eu peguei do estado do Rio? Porque tem esse dado muito interessante do Open Data SUS, né, mostrando a média de idade das pessoas que são hospitalizadas no CIVEP gripe, né? A gente sempre teve uma média extremamente elevada, né, 60 anos, 60 e poucos anos. Teve o início da vacinação, houve uma queda dessa imunidade, dessa média de idade para 50 anos. Após a imunização da população, houve um aumento novamente da média de idade. Aqui se iniciou a dose de reforço e se inicia pela população mais idosa, com uma queda importante da média de idade novamente, e novamente um aumento da média de idade aqui associado a essa nova onda de Ômicron, né? Então, é importante a gente entender que essa população é extremamente vulnerável, porque ela tem questões relacionadas à imunossenescência, elas já respondem inadequadamente às vacinas, e a proteção e a perda de proteção pode acontecer de forma mais rápida. Então, existe um debate, mas não existe dados ainda que sustentem uma aplicação de dose de quarta dose, porque a gente não sabe qual seria o intervalo ideal, 4 meses, 1 ano. Talvez seria interessante aguardar vacinas adaptadas para novas variantes, talvez ministrar junto com a campanha de influenza, e atualmente a gente pode ministrar 2 vacinas, mas principalmente aguardar os dados de efetividade para entender melhor a real necessidade de se ofertar uma dose de reforço. Estudos conduzidos em Israel, não publicados, mostram que não existe um aumento de proteção quando a gente avalia os dados relativos à vacina de RNA e uma quarta dose de vacina de RNA. Entretanto, nosso perfil é um pouco diferente, né? A gente iniciou vacinando esses idosos com Coronavac, alguns estados ofertaram dose de reforço com Coronavac, e a gente não tem nenhum dado de efetividade em relação a isso, para entender se existe ou não uma necessidade de quarta dose. Então, é preciso gerar essas evidências para a tomada de decisão, mas é uma pergunta que fica aberta, principalmente na população mais idosa, que talvez seja necessário, sim, de alguma forma, estar ofertando essa segunda dose de reforço. Qual a melhor estratégia a ser discutida, a ser debatida? Então, tem muitas perguntas em aberto quando a gente fala de dose de quarta dose. Eu peguei aqui a cidade do Rio de Janeiro, né, porque eu considero que é uma das cidades que reportam epidemiologicamente melhor os dados de Covid-19, e a cidade do Rio de Janeiro tem uma cobertura de segunda dose, né, em populações acima de 18 anos e acima de 5 anos extremamente elevada. 5 anos é a população elegível. Tem cobertura de primeira dose de 96% e de segunda dose de 88%. E quando a gente olha, né, de terceira dose, acima de 18 anos, 39%, ou a população geral, 39%, acima de 18 anos, que é a população elegível, 50%, nível bastante similar à da Europa. E quando a gente olha nos idosos, até os 60 anos, a cobertura de dose de reforço está extremamente elevada também. Então, a cidade do Rio, por exemplo, é uma cidade que tem coberturas vacinais extremamente elevadas, similares aos países com maiores coberturas vacinais. E, portanto, um impacto
da Ômicron deve ter sido menor, e a gente pode observar justamente isso nesse gráfico, né? Tem poucos pacientes internados atualmente, esse gráfico está desatualizado, né? Que esse gráfico é de uma semana atrás. Hoje em dia é menos de 1%, né, dos leitos ocupados, de taxa de internação de Covid. A gente observa que a onda da variante original, a onda da Ômicron, por muito tempo, número elevado de internações hospitalares. Nosso pior momento começou em Manaus, em janeiro, e se estendeu aqui, por exemplo, na cidade do Rio de janeiro a julho, 6 meses com elevada taxa de internação. Aí veio a Delta com pouco impacto, não superando o pico da Gama em termos de internação. Por quê? Porque as coberturas vacinais, principalmente nos grupos mais vulneráveis, já estava elevada de segunda dose nesse momento, no momento da chegada da Delta, associado a uma ampla circulação da Gama. Como a gente comentou, a imunidade híbrida é que gera mais anticorpo neutralizante, é que gera mais proteção. O impacto da Delta foi mínimo, e quando a gente observa, após um período de silêncio e tranquilidade, novembro, dezembro, com a chegada da Ômicron, a gente tem novamente um aumento de hospitalizações, mas esse pico não ultrapassa o da Gama, e por um período bem pequeno. E atualmente os níveis de casos hospitalizados, né, por SRAGs se apresentam em um nível bastante baixo, muito próximo desse melhor momento da pandemia no Rio de Janeiro, de novembro a dezembro. Então, esse é o momento de discutir, eventualmente, alguma flexibilização na cidade específica do Rio de Janeiro, porque os indicadores permitem essa discussão. Além da vacina proteger para hospitalização e óbito, e gerar uma proteção duradoura, como a gente observou, né, a vacina também reduz em 40% o Covid longo. Lógico que quem tem idades maiores do que 60 anos tem mais risco, pessoas do sexo feminino também, né, se beneficiam maior, pessoas acima de 60 anos se beneficiam maior. Por quê? Porque a vacina protege contra a hospitalização, a gente sabe que a hospitalização está relacionada a mais sintomas associados à Covid longa, mas não necessariamente o paciente que teve Covid leve não vai apresentar sintomas de Covid longa. O grande achado desse artigo que foi publicado é que a vacina protege também para a Covid longa. Falar um pouco dessa nova variante, né, que chama BA2, é a prima da Ômicron, né? Ela é 33% mais transmissível, tem um possível mecanismo de escape de resposta imune, você pode observar por essas curvas. E aqui eu queria deixar claro que a onda da Ômicron na África do Sul, então ela começou pela Ômicron, mais rápida, aqui a gente pode observar que nesse momento a variante BA2 é a variante predominante, mas não está sendo observado um aumento do número de casos associados a essa nova subvariante, né? Apesar dela ser 33% mais transmissível que a Ômicron. Por que isso? Porque é uma variante muito próxima da variante original da Ômicron, né? E, portanto, a vacina associada à infecção prévia pela Ômicron gera algum grau de proteção, uma imunidade híbrida, que garante que, de alguma forma, o impacto seja menor do surgimento dessa nova variante. Ou seja, a similaridade genética entre essas duas variantes gera um fator protetor, principalmente em pessoas que foram vacinadas e tiveram infecção pela Ômicron. Nesse artigo que saiu na Nature Microbiology, ele discute, inclusive, que a Ômicron poderia ser um outro sorotipo, porque ela é tão distante geneticamente da alfa, da gama, da beta e da variante original e da delta, que se aventa essa discussão de que a Ômicron seja um sorotipo diferente das outras variantes que já circularam, né? Então, esse dado ele é muito interessante porque mostra esse impacto. Então, esse outro artigo que saiu recentemente também em relação a BA2 mostra que reinfecções após BA2
podem ocorrer, mas são extremamente raras, essas infecções ocorrem principalmente em não vacinados, são leves, e esses dados são da Dinamarca. E a gente tem dado também em relação a essa nova variante, em relação à proteção para a doença sintomática. Como eu falei, né, a gente tem uma perda de proteção das vacinas em relação à doença sintomática, e aqui a gente pode observar claramente quem tem 2 doses, quem tem 3 doses, e com o tempo existe uma perda também em relação à proteção, que é gerada contra a Ômicron, mas essa perda também acontece em relação à variante BA2, entretanto, os números são bastante similares, né? Então, não existe diferença. Essa nova variante não tem uma perda maior do que diz respeito à proteção para a doença sintomática quando comparado com a variante original. Então, portanto, as vacinas continuam funcionando da mesma forma, prevenindo doença sintomática, mas principalmente hospitalização e óbito, mesmo no contexto dessa nova variante que surgiu recentemente na Dinamarca, na África do Sul, e que em alguns países se tornou predominante. Para concluir, a gente tem 3 cenários da pandemia. Esse artigo foi publicado na Nature. Eu concordo com esses 3 cenários. Um cenário mais pessimista, de ampla circulação do vírus, elevada taxa de mutação, surgimento de novas variantes. Até aqui tudo bem, a gente tem esse cenário, só que com mais escape de resposta imune, manutenção de elevada letalidade sem tratamento específico. E é isso que mudou. A gente tem uma variante com algum grau de escape de resposta imune para doença assintomática e doença leve, mas a gente tem as vacinas protegendo e muito para hospitalização e óbito. Isso não, apesar de uma nova variante mais transmissível, como eu mostrei, isso não impactou no aumento da letalidade associada à doença. E hoje em dia, nós já temos tratamentos específicos, antivirais, monoclonais, imunomoduladores, que, associados às vacinas, vão reduzir ainda mais a letalidade da doença. Então, esse cenário pessimista não está se confirmando justamente por conta dessa última parte. Por quê? Se esse cenário pessimista se confirmasse, a gente teria uma perda de efetividade da vacina, necessitando de atualizações da vacina com uma frequência muito rápida, a cada 3, 6 meses, que é inviável do ponto de vista econômico e prático. Então, doses de reforço com maior frequência. A gente tem um cenário intermediário, que é um cenário mais realístico, que a doença vai se tornar uma doença sazonal endêmica, como a influenza, com aquisição de imunidade parcial pela população geral, pela vacina, por infecções prévias, vacinação ampla, surgimento de vacinas de terapias preventivas, vão reduzir o risco de hospitalização em óbito e vai reduzir a letalidade associada à doença. Eventualmente, grupos de maior risco terão que ser vacinados no pós-pandemia, seguindo muito a lógica do que a gente já faz para a influenza. E o cenário otimista, que também não está se concretizando, que é uma transição para a doença endêmica semelhante a outras infecções por coronavírus, que tem um impacto muito menor, inclusive, do que a influenza, né? Isso parece que não está acontecendo, porque a gente tem esse surgimento de novas variantes, a gente ainda mantém uma letalidade de 2 a 3 vezes maior do que a influenza. Então, eu queria agradecer, e agora a gente vai fazer aquele bloco de perguntas. A Sandra vai estar coordenando essas perguntas. Júlio, obrigada. Excelente você trouxe os aspectos que você trouxe, eu acho que bem do ponto das dúvidas dos profissionais que estão na ponta, ou mesmo não necessariamente estando na ponta, e acho que você trouxe todos os elementos que a gente fica pensando ao longo desse tempo. Acho que a gente está agora num momento de pensar nessa discussão da 4ª dose, nessa projeção de mais doses de reforço e de cenários, né? Eu acho que todo mundo numa expectativa enorme de que isso tudo acabe e que a gente possa aliviar as medidas, principalmente os de máscara, mas em si parece que a gente ainda não vai poder esperar isso agora. E a gente tem algumas perguntas aqui, Júlio, eu queria te
ver se você se sente confortável para discutir os aspectos que se referem à criança. Se você alguém perguntou sobre vacinação a curto prazo para abaixo de 5 anos e uma outra sobre flexibilização na população pediátrica não vacinada. Acho que outra preocupação que reside aí na fala de muitas pessoas... Sandra, sem problema. Tá. Não, assim, só queria te falar o seguinte, só contextualizando o que as pessoas têm falado em relação às crianças, em relação à vacinação, não uma vacinação, mas de retorno à escola, e você discutiu um pouquinho a coisa a questão da hospitalização, né? Talvez você pudesse falar um pouco de... Todo mundo pediu também uma discussão sobre vacinação infantil. Em relação à população pediátrica, claramente a população pediátrica tem um risco menor de hospitalização e óbito que o idoso, mas a gente tem que encarar a população pediátrica no contexto de outras doenças imunopreveníveis e nos indicadores que estão relacionados a essas doenças nessa faixa etária específica. A gente tem que comparar o COVID com outras doenças imunopreveníveis que acontecem nessa faixa etária. E o COVID matou mais do que qualquer outra doença imunoprevenível para essa faixa etária. Então, a vacina se justifica, sim, para prevenir a hospitalização em óbito nesse grupo etário, justamente porque as crianças, geralmente, têm muitos anos, né, pela frente, contribuição enorme para a sociedade, né? Gerando riqueza, gerando conhecimento, e comparado com outras doenças preveníveis, não se justifica não vacinar as crianças. No contexto que a gente tem 2 vacinas, Pfizer e Coronavac, os pais eventualmente podem escolher, a depender do que achar mais prudente, ofertar essa vacina para a sua criança. Saiu um estudo recente, né, na revista do CDC, MMWR, essa semana, mostrando, assim como o adulto, existe uma perda de proteção em relação a apenas 2 doses de vacina, também para essa população. Existe um debate de discussão de dose de reforço nessa população. Entretanto, como eu sempre venho reforçar, o principal aspecto da vacina é proteger não para a infecção, mas principalmente a hospitalização e óbito, e essa proteção parece estar mantida para diferentes variantes e ao longo do tempo. Então, eventualmente, essa discussão é inócua, porque a gente sabe que a proteção da terceira dose, ela, como eu mostrei nos dados do Reino Unido, existe uma queda muito rápida. Então, qual o sentido da gente ministrar uma vacina que a gente vai ter que ministrar 3, 4 meses, uma dose de reforço, numa população com risco menor? Então, é uma discussão que realmente é bastante difícil de ser feita, mas eu acredito que não existe necessidade de dose de reforço para essa população, mas sim um esquema completo para prevenir o que a gente quer prevenir, que é a hospitalização e óbito nessa faixa etária. Então, até os 5 anos, a gente tem 5 a 6, a gente só tem uma opção, que é a vacina da Pfizer, mas a partir dos 6 a gente tem as 2 opções. O que a gente pode dizer é que, com a redução de 1/3 da dose na população de 5 a 11 anos, os casos de miocardite diminuíram muito associados à vacina de RNA, e quando a gente compara miocardite por Covid, esse risco é pelo menos 30, 40 vezes maior ter miocardite após o Covid do que ter pós-vacinar de RNA. E no contexto de quem tem 2 vacinas no momento, a gente pode escolher e ministrar qualquer uma das 2 vacinas. No contexto de retorno das atividades escolares, é importante, sim, que essa população tenha uma cobertura extremamente elevada, não para proteger 100% em relação à transmissão. A vacina reduz um pouco, né? Como eu mostrei, né? Doença assintomática e leve, mas existe uma perda dessa proteção muito rapidamente no contexto da Ômicron, mas sabendo que essa criança vai ser mais exposta na escola, a gente quer prevenir a hospitalização e óbito dessa criança também. Então, são ambientes de elevada transmissão. Quanto maior a cobertura vacinal, menos hospitalização e óbito nessa faixa etária específica. Júlio, só para a gente fechar um pouquinho, uma outra questão aqui sobre criança, acho que a Audrey pergunta se você viu algum estudo relacionado casos de Covid a doses
inadvertidas em criança? Não vi, não. A gente tem relatos, não tem estudo publicado, né? Mas tem relatos de uso de doses de adultos em crianças sem eventos adversos mais sérios também. Então, são relatos individuais, mas não tem muita coisa publicada, não. A Débora fez uma pergunta aqui muito interessante, que eu acho que combina muito com o que você falou dos cenários, né? Na sua perspectiva, assim, quais as ações que são prioritárias para a gente alcançar a equidade na cobertura vacinal, do Brasil, particularmente? Entender dois aspectos importantes, né? Não me parece, quando a gente observa a cobertura de doses de reforço, principalmente no Nordeste e no Norte, que essas baixas coberturas estão associadas apenas com questões ideológicas. Existe uma questão de acesso importante, né, em relação às vacinas. A gente precisa melhorar, ofertar essa vacina para as populações que vivem mais distantes e nas cidades do norte. Isso é uma realidade, né? A gente precisa trabalhar com horários alternativos, com postos de vacinação volantes perto do domicílio, trabalhar eventualmente com a Secretaria de Educação, no sentido de aumentar as coberturas vacinais na população pediátrica, porque você aumenta as coberturas vacinais na população geral. Acho que, lógico, a comunicação é importante, o combate à fake news é importante, existe muita rejeição à vacina por conta disso, né? Talvez os 10%, a gente poderia ter mais 10% de pessoas completamente vacinadas, é que eu atribuo essa questão ideológica, mas a questão da desigualdade está muito associada a acesso, e esse acesso se dá levando a vacina para perto da população, junto com a atenção primária, aumentando o período de funcionamento das salas de vacina. Hoje em dia, mãe e pai trabalham, eles não conseguem levar no período habitual, né, de 8 às 5 da tarde, tem que abrir à noite, eventualmente final de semana, tem que levar essas vacinas para locais que não têm cobertura de atenção primária, para os locais mais distantes dos grandes centros. Então, acredito sim que ainda falta muito acesso, porque esse é o perfil da região norte e nordeste. Júlio, mas apesar de você colocou que eu acho que as desigualdades é uma das questões importantes que pode nos ajudar a sair o mais brevemente possível, ainda a gente fez um esforço sobre-humano na pandemia, né? Nós saímos de todo aquele número de casos, a gente ampliou toda a assistência e ampliou todas as salas de vacina. Com postos volantes, com estádios abertos. Eu tenho uma sensação de que a gente vai ter que driblar mais recursos para essa ampliação ser mais efetiva, porque a gente já fez muito do que, se a gente for pensar, do que a gente viveu antes, né? Não sei o que você pensa disso? Porque eu não sei se a gente consegue, a essa altura, fazer o serviço de saúde ampliar mais ainda a capacidade que ele já chegou, talvez, no limite, né? Em termos de mão de obra, profissional disponível, não sei. Eu acho que tem que entender os contextos regionais, e claramente, quando a gente olha entre as 20 cidades que têm menor cobertura, 10 estão na região norte. Entender por que essas 10 cidades têm baixa cobertura questão, assim, geralmente são poucas equipes de saúde da família, poucos profissionais, são municípios muito grandes, onde é difícil fazer uma busca ativa, tem poucas salas de vacina. Esse é o perfil dessas 10 cidades com menores coberturas. Eu acho que a gente tem uma visão muito do Sudeste e Sul e parte do Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul muitas vezes se assemelha ao Paraná, a parte de São Paulo, mas quando a gente olha o Mato Grosso, né, principalmente a região norte, se assemelha mais à região norte, inclusive em termos de cobertura vacinal. Acho que um bom trabalho é entender o que está acontecendo nessas cidades do norte, onde a cobertura é extremamente baixa. Talvez a gente possa aprender alguma coisa do ponto de vista
das experiências e das dificuldades que são encontradas lá. Com certeza são diferenças regionais importantes, a gente tem muita pouca publicação, informação a respeito dessas diferenças regionais que, de alguma forma, motiva e são a causa dessas diferenças. A gente tem cidades como o Rio de Janeiro, que eu mostrei, com a cobertura vacinal extremamente elevada, e a gente tem que entender por que uma cidade consegue chegar nesse nível de cobertura e outras cidades não, e sim, através de pesquisa, a gente pode responder essa pergunta. Perfeito. Acho que o contexto local explica mais, né? Ajuda mais a pensar nisso. O Reginaldo colocou aqui uma questão sobre pacientes em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, particularmente, que fizeram uso da vacina da Janssen. Qual é a recomendação sobre a dose de reforço? Primeiro, receber a segunda dose da Janssen, né, a partir do segundo mês, e depois dessa vacina, existe uma indicação que essa pessoa possa receber a dose de reforço após 4 meses da segunda dose de Janssen. Essa seria a recomendação que poderia ser feita para esse grupo específico. Porque daí a gente está falando, né? É bom deixar claro isso, né? Quando a gente fala de uma dose de reforço em quem fez Janssen, o esquema vacinal completo tradicional era com uma dose. A segunda dose já está sendo ofertada como dose de reforço. E aí seria uma terceira dose. Então, pelo menos 4 meses dessa segunda dose da Janssen. E aí, alguém aqui está perguntando para você sobre as políticas em população indígena. População indígena no passado tinha coberturas maiores quando realizadas campanhas de influenza. A gente tem que entender nesse momento por que as coberturas na população indígena para a vacina de Covid-19 foi menor do que a população geral. Não era o habitual, não era isso que a gente observava no passado com as campanhas anteriores de influenza. Então, aí sim, a gente pode entender um pouco da comunicação, como se deu, o estímulo à vacinação, com as ações efetivas que foram realizadas e por que a gente piorou a cobertura vacinal quando a gente compara com as coberturas vacinais de influenza nessa mesma população. Na sua experiência nesse período acompanhando os estudos, você acha que no Brasil, não sei se você se sente confortável para responder isso, tá? Você acha que o movimento antivacina aumentou? Aumentou muito, sim. Está mais organizado. Existe apoio, eventualmente, de grupos políticos. Isso, de alguma forma, não existia no passado. A gente sempre teve, né, algum tipo de movimento anti-vacina. Quando eu estava no Ministério, a gente teve um problema sério no Acre com a vacina de HPV, e é o mesmo grupo, esse mesmo problema que a gente teve no Acre, quem lidera esse grupo anti-vacina contra o Covid é o mesmo grupo que também, de alguma forma, influenciou as coberturas vacinais de HPV no Acre. Então, o que eu observei ao longo desse tempo? Um fortalecimento desse movimento anti-vacina, inclusive com um apoio político importante, né, de parte da bancada federal. Então, isso é muito preocupante, porque isso projeta, de alguma forma, o que pode acontecer no futuro, principalmente se a gente se assemelhar mais aos Estados Unidos no que diz respeito à força desses movimentos. Estados Unidos tem baixa cobertura e essa baixa cobertura ela está muito associada com a desinformação gerada por esses movimentos anti-vacina. Júlio, se você quiser, a gente já extrapolou um pouquinho de tempo, eu sei que você tem uma agenda longa, só para te dar um feedback, a gente teve 125 participantes na sala, o Brasil inteiro, São Paulo, Rio, Bahia, Paraná, rede de vigilância bem presente, forte, né, que é o grupo que mais acaba atuando e acaba se atualizando o tempo inteiro, Mato Grosso do Sul muito presente,
Então, acho que foi muito proveitoso. Eu acho que você podia... Eu queria só aproveitar para falar para os alunos que estão aqui, que são os nossos programa, e que acho que a Thaísa colocou aí os nossos links para os cursos. A gente tem, nesse programa educacional de vigilância, a gente tem, em 15 dias, a gente tem 10 mil alunos, pretendemos chegar ao final do ano mais, e esses 4 cursos, que são 4 cursos de módulos autoinstitucionais, eles pretendem chegar no 5º e 6º módulo para trabalhar o uso de evidência e para produzir respostas rápidas nos contextos locais. Então, a gente espera formar profissionais para poder compreender um pouquinho melhor as evidências e poder, ou no mínimo, compreender e sintetizar para as tomadas de decisão serem com melhor qualidade. Então, obrigada pela você ter estado aqui, disposto o seu tempo, discutir um pouquinho todos esses aspectos. Obrigada pela sua atuação na pandemia, acho que você foi muito importante, continua sendo, e a gente deseja que em outros momentos a gente possa estar mais, eventualmente, para uma outra rodada, em outro período. E aí eu acho que você podia deixar alguma mensagem para o grupo, o engajamento. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer encontrar diversos amigos aqui nesse webinário, né? Obrigado, Sandra, pelo convite, e todos da organização do curso, né? Trabalhar a vigilância e qualificar, né, as pessoas, de alguma forma trazer informação é essencial, informação é poder, é convencimento em prol das vacinas nesse momento, que é super importante no sentido de aumentar nossas coberturas vacinais. Então, assim, estou aberto, né? A gente sempre tenta atender todos os convites de forma muito célere, ainda mais no tema específico e na dificuldade que a gente tem de se comunicar de forma adequada com os profissionais de saúde, com a população, desmistificando conceitos, incentivando a vacinação para que a gente possa sair com mais tranquilidade dessa crise de saúde pública, né, dessa emergência de saúde pública. Então, agradeço a todos, forte abraço e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada, e Janaína, Silvia, e todos que tiverem, deixou os links do curso, façam inscrição, participem da apresentação e frequentem o nosso curso, que tem uma boa qualidade, excelente qualidade, e que foi feito para vocês, profissionais de saúde. Um grande abraço a todos. A gente tem uma previsão aí de ter um outro webinário ainda em março, e dos webinários que a gente quer discutir é a organização de planos de contingência em situações de desastre ambiental, químico, desastres acidentais e mesmo situações conflitivas. A gente ainda não fechou, mas vocês vão receber pelo mesmo canal de comunicação o nosso próximo tema, que a gente espera trazer alguém que tem bastante experiência em organização de planos de contingência, que é o nosso módulo 4. Façam o nosso curso e a gente vai estar bem próximo nas nossas próximas etapas, aí, discutindo temas bem atuais do programa educacional. Um abraço a todos e obrigado pela participação. Sandra, parabéns, viu?
Sandra, tem outro meio da gente se comunicar? Quem que tá falando? Cris, Manda um WhatsApp para mim, Cris. como que eu posso mandar o WhatsApp para você? Desculpa, você é de onde? Salvador. Tá. Manda um e-mail para mim, aí eu te respondo. Pode ser? Você é aluna do curso? Sim, Então, manda pelo curso, se você não terminou ainda, manda uma mensagem lá para mim. Eu te respondo por mensagem. certo. Raíssa, Oi, Sandra. tudo bem? Tudo? Essa Débora que está aqui é a Débora Dupas? Não sei. Eu sou meio, como diz o outro, sou meio lerda. Eu não sei tirar, não sei remover, não sei fazer isso. Pronto, já tirei. Tá só eu, você e a Jana agora. A gente pode parar de gravar, né? Isso. Depois eu vejo com a Jana como é